A Bíblia é uma história que não acabou. Sabe por que não acabou? Porque você faz parte dessa história. Bom, vamos fazer o devocional aqui hoje. Vamos ler Isaías. Isaías é um livro que eu gosto muito. Isaías é um resumo da Bíblia. Isaías, a primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Mas depois que eu comecei a ler, eu vi que era um livro muito, muito maior do que a gente pode imaginar. Isaías, ele resume a história da Terra. Isaías fala do passado, ele foi escrito há muito tempo atrás, ele fala sobre Cristo, sobre a crucificação de Cristo e principalmente ele fala do mundo por vir. Ele fala do que está acontecendo nos nossos dias hoje, e aqui é importante você que está aí me ouvindo lembrar o que é isso. Isso aqui é um livro que, se você parar para perceber, ele é um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, só que tem um último capítulo não, um último livro chamado Apocalipse, que ainda não aconteceu totalmente tudo que está escrito no Apocalipse. E o que isso explica para a gente? Que a Bíblia é uma história que não acabou. Sabe por que não acabou? Porque você faz parte dessa história. Isso aqui não é uma história de conto de fadas bonitinha. Não, isso aqui é a história da Terra. Isso aqui explica tudo. Explica por que você está aqui, explica por que eu estou aqui, por que a gente está fazendo aqui, o que é isso que a gente está vivendo. Então, muitos questionamentos que a gente tem, todo ser humano tem, aquele vazio que a gente sente, isso acontece porque Deus colocou um propósito no seu coração, e se você não cumprir esse propósito, a sua consciência vai te acusar do que é para você fazer. O seu coração, ele pede para você fazer algo. Cada um tem uma função diferente, e o que é magnífico nessa história é que você pode fazer parte dessa história aqui, ó, que você talvez tenha intimidade ou não, talvez você tenha ouvido falar muitas coisas, talvez você tenha 1 milhão de crenças sobre isso, mas a verdade é, você pode fazer parte dessa história. Perfeito. Vamos ler Isaías 61. O ano da bondade do Senhor. Eu estou lendo uma Bíblia NVI, não tem o ano dela. Nova versão internacional. O ano da bondade do Senhor. Para quem não sabe, isso aqui, quem escreveu foi Isaías, mas quem está falando é o próprio Jesus. E, inclusive, nos evangelhos, ele lê essa passagem lá numa sinagoga que ele foi, e ele falou, essa profecia se cumpre em mim agora, e o pessoal ficou louco. Vamos lá. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O que ele está falando aqui? Que o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Ele está dizendo que chegou o momento dele proclamar o evangelho, dele contar o que é essa boa notícia. O que é o ano da bondade do Senhor? Isso aí significa o início de uma nova era, que é a era da graça, que é a era onde Cristo vem e se sacrifica por nós para nos livrar do pecado, e com isso a gente tem acesso livre ao Pai, aonde não é necessário mais uma religião. O religião significa religare, vem do latim. Isso significa religar o homem a Deus. Cristo morre na cruz para dizer o seguinte: não precisa religar, já está ligado. Eu vou explicar de novo. Eu não preciso fazer nada para que Deus
faça algo por mim. Não, Deus já fez algo por mim, então por isso que eu faço. Então a ordem inverteu, né? A intenção de eu fazer uma boa ação agora não é mais para eu ter uma recompensa e não, isso já foi me dado. Eu já tenho agora uma recompensa, eu sei que eu sou filho amado, eu sei que eu sou irmão de Deus, eu sei que eu sou amigo de Deus, e o maior amor que existe é aquele que alguém dá a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Cristo fez. Então ele mostrou e provou o maior amor possível. Então, quando você entender que você é filho e filha amado de Deus, amada de Deus, é onde tudo vai mudar. Quando você se olhar como Deus te olha, acabou. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ou seja, coração machucado, aquele que está perdido, aquele que tipo, sofre, não é fácil viver. Todo mundo bem sabe disso. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, ou seja, aqueles que andam em trevas, aqueles que vivem sem uma direção, aqueles que não sabem por onde ir, aqueles que estão cansados de viver uma vida sofrida, uma vida de angústia, uma vida de dor, uma vida de cobranças, uma vida de preocupações. Isso não mais existe. Por quê? Porque o ano da bondade do Senhor chegou. Porque o dia da vingança de nosso Deus chegou. Para o quê? Qual que é a vingança de Deus? Para consolar todos os que andam tristes. Como assim, meu Deus? Quando você olhar para a cruz e você tiver alguma queixa pessoal, você vai ficar calado. Você vai ver que perto da cruz e do que Jesus já fez por você, você vai ver que a sua preocupação, a sua angústia, aquilo que está aterrorizando seu coração hoje, preocupando, você vai ver que é algo muito pequeno. Quando você olhar para a cruz de Jesus e ver o que é o amor de Deus, você vai ficar livre dessa preocupação em um instante. Mas você precisa internalizar isso, porque a mensagem da cruz e do evangelho e tudo isso aqui, ela não é algo que você vai, tipo, da noite pro dia pegar. Então isso é um processo. Você vai ter que todo dia pegar uma parte do seu dia e dedicar tempo a isso, né? Como Jesus fala, minha comida, né? Meu corpo é comida e meu sangue é bebida. Ou seja, todo dia você precisa comer e precisa beber, certo? Então, quando você entender que você pode se alimentar de Jesus como você se alimenta com comida, é aí que o trabalho do Evangelho e da Bíblia vai fazer sentido na sua vida. Então, se isso está fazendo sentido ou não para você, entenda que se não está fazendo sentido, é só o momento, porque vai fazer sentido. Vamos seguir. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Ou seja, Sião, a cidade do nosso Deus. Todos os que choram receberão uma coroa em vez de cinzas, ou seja, em vez de restos, né, em vez de destruição e as coisas que sobram depois de catástrofes. Todos os que choram receberão uma bela coroa. E o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Porque eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Ou seja, o plantio do Senhor já foi dado. Toda a sua palavra, até vir a palavra viva, que é Cristo, foi um plantio do Senhor. A crucificação foi a inauguração da igreja, foi o início da colheita. Já ouviu aquele versículo? Poucos são os trabalhadores, mas a seara é grande. Então, o plantio do Senhor já foi feito. Para quê? Para a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. E como que isso é feito? Através da manifestação da justiça na vida dos filhos. Por isso eles serão chamados de carvalhos de justiça. Então eles, os filhos de Deus,
reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Ou seja, aqui há uma promessa do que a vida dos filhos de Deus devem apontar. Aonde há uma falta, deverá ser suprido. Aonde as pessoas são carentes e vivem em situações precárias, há uma promessa de que os filhos olharão para esse lugar e eles terão compaixão dessas pessoas e eles, através da sua vida e da sua sabedoria, eles vão reconstruir essas velhas ruínas, lugares onde pessoas já têm uma mente voltada para a pobreza, para o sofrimento, para a doença, para aquela vida que não sai daquilo. Isso é o que mais tem. E eles reconstruirão as velhas ruínas, significa que a gente vai conseguir mudar a história. Eu olho para o Brasil, eu vejo uma nação muito rica. Eu estava esses dias em Alto Paraíso, lá no Goiás, e eu percebi que, cara, não há lugar como o Brasil. O Brasil é uma nação muito rica. Não existe no mundo uma nação com tanta riqueza natural. E como que a gente ainda é um país de terceiro mundo, né? Como que a gente é um país... Isso acontece por conta de inúmeras outras coisas que eu não venho ao caso. Mas a questão é, aonde você convive, isso cria uma crença, uma realidade mental na cabeça de todo mundo. Pessoas que vivem próximas pensam iguais. E o que acontece quando você tem um contato com o evangelho, você vai perceber que quase tudo que você aprendeu até agora vai precisar ser recodificado, vai precisar mudar, porque isso aqui é uma nova maneira de pensar. E você, com o hábito e a intimidade com a palavra, você vai mudar totalmente sua cabeça. Você vai ter ideias novas, você vai olhar o mundo com outros olhos, e isso vai te ajudar a ter uma nova vida. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Os estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Ou seja, pessoas que não são filhos vão trabalhar para os filhos. É uma promessa. Porque vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho dela. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Ou seja, tudo aquilo que você já sofreu, toda a vergonha que você já passou, você receberá uma porção dupla. Ao invés de humilhação, você se alegrará com o que você vai receber. Você vai receber porção dupla na terra e terá alegria eterna. Mano, se você entender isso, acabou, velho. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Aqui na King James, o mesmo versículo. Vixe, vou achar aqui. Tá, 9 e 10. No lugar de vossa vergonha vos tereis dupla honra, e no lugar de humilhação eles se alegrarão na sua herança. Portanto,
na terra eles possuirão dupla honra, e alegria eterna estará sobre eles. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo como oferta queimada. Ele está dizendo, né, a religiosidade, ele odeia essa. Cara, o problema do evangelho, o problema da palavra, o inimigo número um da Bíblia, do evangelho, da palavra, é a religiosidade. E isso contém na maioria das igrejas, infelizmente. E eu dar-lhe-ei seu salário fielmente, e farei um pacto eterno com eles. Ou seja, você está achando que está trabalhando em vão, Deus não vai te pagar? Vai, meu filho. E a posteridade deles será conhecida entre os gentios, e a descendência deles entre os povos. Todos que vêm irão admitir que eles são a semente que o Senhor tem abençoado. Ou seja, você vai viver uma vida num nível que todos que olharem vão perguntar, meu, de onde que vem isso? De onde que vem esse conhecimento? De onde que vem essa sabedoria? De onde que vem essa bênção que você tem, que você vive? Além disso, a alegria eterna. Aqui, essa Bíblia King James, ela, opa, tá toda cheia de adesivo minha Bíblia aqui. É a Bíblia King James 1611 e é uma Bíblia de estudo do Charles Spurgeon, um pregador inglês, já morreu. Esse cara é brabo. E talvez você não tenha muita intimidade com a Bíblia, eu recomendo você ler uma Bíblia de estudo. Essa aqui que eu falei, ela é muito boa para você começar, porque tem uma explicação muito top. E aqui vamos ler a explicação aqui do que eu acabei de ler do Charles Spurgeon. Assim como você consegue reconhecer um judeu em qualquer lugar do mundo hoje, né? Aqui pá e tal. Assim os homens reconhecerão o povo de Deus, embora não usem trajes peculiares, né, como a kippah que eu acabei de falar. Sua fala dirá quem são, ou seja, aquilo que sai da sua boca vai dizer quem você é e da onde você vem, entende? A sua fala vai mostrar e vai trazer essa curiosidade das pessoas entenderem, quererem viver essa vida que você está vivendo. Isso aqui é Bíblia, eu não estou tirando as coisas da minha cabeça. Haverá algo sobre eles, o povo de Deus, que dará testemunho de que eles são a semente que o Senhor abençoou. E a posteridade deles será conhecida entre os gentios, ou seja, entre os outros povos. Todos os que vêm irão admitir que eles são a semente que o Senhor tem abençoado. Eu me regozijarei grandemente, não só um pouco, pois ele é um grande Deus, então eu me regozijarei grandemente nele. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nos regozijamos muito nele. Não apenas meus lábios estarão cheios de alegria, como também minha natureza mais íntima, a própria essência de meu ser. A minha alma estará exultante no meu Deus, a minha alma estará satisfeita no meu Deus, estará radiante, estará plenamente alegre, feliz no meu Deus. Agora a bomba. Esse é um estágio mais elevado do que dizer minha alma estará exultante em Deus. Não. Aqui regozijamo-nos muito no Senhor, porque podemos cada um de nós chamá-lo de meu Deus. E essa é uma propriedade do Filho de Deus que os mais ricos da terra podem invejar se não a possuírem. Então o que acontece aqui, pessoal? Falei muitas coisas para você, mas o que eu quero deixar aqui? O que acontece com a gente, na verdade, pouco importa. O que é importante é como a gente vai agir mediante as situações que acontecem com nós. Porque a gente não controla tudo, para começar. No máximo, o que você controla na sua vida é o seu pensamento. Ainda que você possa ter um pensamento torto, não tem problema. Mas aqui está no seu comando. É normal a gente falhar, mas não permaneça no seu erro. O que acontece é, a Bíblia, ela é um livro
de promessas, e promessas reais, porque no próprio livro de Isaías, ele profetiza sobre o que já aconteceu. Ele lá atrás profetizou sobre o que já aconteceu e ainda profetiza do que vai acontecer. Então é óbvio que vai acontecer. Só não aconteceu porque não está no devido tempo de acontecer. Mas isso é óbvio. Quando você lê e fala, pô, isso aqui é meio absurdo, é bom demais pra ser verdade, acredita, porque, mano, é Isaías, é o profeta mais brabo. Vamos terminar. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes de salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante dele em todas as nações. Ou seja, pessoal, o Senhor veio em carne na pessoa de Jesus e nos ensinou uma maneira de viver. E essa maneira de viver, ela, na maioria das vezes, ela vai na contramão do que o senso comum diz para a gente fazer. É a renúncia, é a caridade, é o amor, é a entrega, é o ensino, é a dedicação, é a paciência, é tudo aquilo que corresponde ao amor. Só que, acima de tudo, o que ele está nos dizendo é assim: eu não estou te cobrando resultado, meu filho. O que eu estou dizendo é que vai haver uma mudança no seu coração quando você tiver o entendimento da minha palavra, e isso vai fazer com que outras pessoas queiram prestar mais atenção no que você está falando, no que você está vivendo, e isso vai criar uma onda onde os filhos de Deus vão se manifestar e fazer a justiça na terra. E a justiça na terra, ela é aquilo que você deve viver, buscar todos os dias na sua vida, viver uma vida justa, uma vida de verdade, como diz Jesus falando com a samaritana, porque o Deus busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a partir do momento que a sua vida ela já é uma vida honesta, uma vida onde você busca fazer o certo, uma vida onde você fala a verdade, onde uma vida que você diz que vai fazer e faz, isso já é a justiça. Então, quando você chegar no entendimento do que é tudo isso, você vai ver que, cara, a sua vida só vai melhorar. A alegria eterna estará com você.